Ei, exploradores da mente! Hoje vamos mergulhar em algo que provavelmente já aconteceu com todos vocês pelo menos uma vez. Aquela sensação estranha, quase assustadora, de ter certeza absoluta de que já viveu um momento antes, mesmo sabendo que isso é impossível. Isso mesmo, estamos falando de déjà vu. Imagine o seguinte: você entra em um cômodo onde nunca esteve antes, tem uma conversa que nunca teve, e de repente, bam! Seu cérebro te atinge com uma sensação avassaladora de que já passou exatamente por aquilo antes. As paredes parecem familiares, as palavras parecem ensaiadas, e por um breve instante é como se você estivesse preso em uma falha na Matrix. Agora, deixa eu te contar sobre a Sarah, uma estudante universitária que viveu um dos casos mais intensos de déjà vu já documentados. No seu primeiro dia de faculdade, ela entrou no quarto do seu dormitório e, assim que pisou dentro, congelou. Ela tinha certeza absoluta de que sabia exatamente o que veria ao virar a esquina. A colcha azul, o pôster torto na parede, até o padrão da luz do sol no chão. Mas aqui está o detalhe mais estranho. Ela nunca tinha estado naquele prédio antes. Antes de mergulharmos na ciência por trás disso, vamos esclarecer uma coisa. Déjà vu não é um fenômeno paranormal e nem um sinal de que você tem poderes psíquicos. Na verdade, é apenas seu cérebro pregando uma peça fascinante em você, e entender como isso funciona nos revela algo incrível sobre a forma como processamos a realidade. Agora vem a parte alucinante. Os cientistas descobriram que o déjà vu acontece por causa de uma falha temporária no sistema de memória do cérebro. É como se o sistema de arquivamento da sua mente tivesse um pequeno erro e, por um instante, registrasse o momento presente como se fosse uma lembrança antiga. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Então, vamos explorar o que realmente está acontecendo no seu cérebro durante um déjà vu? Pegue seus jalecos imaginários, porque estamos prestes a fazer uma viagem pelo cérebro. Você já ouviu falar do lobo temporal? Ele é tipo o centro de comando da sua memória. Os cientistas fizeram uma descoberta incrível estudando pacientes com epilepsia. Quando estimulavam uma região específica do lobo temporal com pequenos impulsos elétricos, adivinha o que acontecia? Déjà vu instantâneo. Os pacientes de repente sentiam que já haviam vivido aquele momento antes, mesmo estando apenas deitados em uma mesa de cirurgia. Mas a história fica ainda mais insana. Em 2016, pesquisadores da Universidade de St. Andrews fizeram um experimento bizarro. Eles conseguiram induzir déjà vu em laboratório. Como? Criando falsas memórias na mente das pessoas, mas não qualquer memória, e sim memórias que eles sabiam que nunca poderiam ter acontecido. Deixa eu te explicar por que esse experimento é absolutamente alucinante. Os pesquisadores apresentavam aos participantes uma lista de palavras relacionadas, como cama, travesseiro, noite, sonho, mas deixavam de propósito uma palavra óbvia, como dormir. Mais tarde, quando perguntavam se os participantes tinham ouvido a palavra dormir, muitos juravam que sim, mesmo que nunca tivessem ouvido. E aqui vem a reviravolta. Quando os pesquisadores revelavam que a palavra nunca foi dita, os participantes experimentavam déjà vu. Pensa nisso por um segundo. Esses cientistas basicamente capturaram o déjà vu no ato. Eles assistiram em tempo real, enquanto o cérebro das pessoas tentava resolver o conflito entre algo que parecia familiar e algo que eles sabiam que não poderia ter acontecido. Mas essa nem é a parte mais estranha. Estudos mostraram que pessoas com ansiedade têm déjà vu com muito mais frequência do que outras. É como se seus cérebros estivessem constantemente verificando e revisando memórias, às vezes gerando falsos positivos. Agora, deixa eu te contar sobre um dos casos mais fascinantes que já ouvi.
Havia um estudante de neurociência, vamos chamá-lo de Alex, que sofria do que os cientistas chamam de déjà vu persistente. A maioria de nós experimenta déjà vu por alguns segundos, talvez 1 minuto no máximo. Mas Alex, ele viveu em um estado constante de déjà vu por 8 meses seguidos. Imagine isso por 1 segundo. Cada momento de cada dia parecendo que já foi vivido antes. Alex acordava sentindo que sabia exatamente o que iria acontecer naquele dia. Ele ligava a TV e tinha a sensação de que já tinha assistido a todos os programas. Ele até parou de ver as notícias porque estava convencido de que já tinha visto tudo antes. Ei, exploradores da mente! Hoje vamos mergulhar em algo que provavelmente já aconteceu com todos vocês pelo menos uma vez. Aquela sensação estranha, quase assustadora, de ter certeza absoluta de que já viveu um momento antes, mesmo sabendo que isso é impossível. Isso mesmo, estamos falando de déjà vu. Imagine o seguinte: você entra em um cômodo onde nunca esteve antes, tem uma conversa que nunca teve, e de repente, bam! Seu cérebro te atinge com uma sensação avassaladora de que já passou exatamente por aquilo antes. As paredes parecem familiares, as palavras parecem ensaiadas, e por um breve instante é como se você estivesse preso em uma falha na Matrix. Agora, deixa eu te contar sobre a Sarah, uma estudante universitária que viveu um dos casos mais intensos de déjà vu já documentados. No seu primeiro dia de faculdade, ela entrou no quarto do seu dormitório e, assim que pisou dentro, congelou. Ela tinha certeza absoluta de que sabia exatamente o que veria ao virar a esquina. A colcha azul, o pôster torto na parede, até o padrão da luz do sol no chão. Mas aqui está o detalhe mais estranho. Ela nunca tinha estado naquele prédio antes. Antes de mergulharmos na ciência por trás disso, vamos esclarecer uma coisa. Déjà vu não é um fenômeno paranormal e nem um sinal de que você tem poderes psíquicos. Na verdade, é apenas seu cérebro pregando uma peça fascinante em você, e entender como isso funciona nos revela algo incrível sobre a forma como processamos a realidade. Agora vem a parte alucinante. Os cientistas descobriram que o déjà vu acontece por causa de uma falha temporária no sistema de memória do cérebro. É como se o sistema de arquivamento da sua mente tivesse um pequeno erro e, por um instante, registrasse o momento presente como se fosse uma lembrança antiga. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Então, vamos explorar o que realmente está acontecendo no seu cérebro durante um déjà vu? Pegue seus jalecos imaginários, porque estamos prestes a fazer uma viagem pelo cérebro. Você já ouviu falar do lobo temporal? Ele é tipo o centro de comando da sua memória. Os cientistas fizeram uma descoberta incrível estudando pacientes com epilepsia. Quando estimulavam uma região específica do lobo temporal com pequenos impulsos elétricos, adivinha o que acontecia? Déjà vu instantâneo. Os pacientes de repente sentiam que já haviam vivido aquele momento antes, mesmo estando apenas deitados em uma mesa de cirurgia. Mas a história fica ainda mais insana. Em 2016, pesquisadores da Universidade de St. Andrews fizeram um experimento bizarro. Eles conseguiram induzir déjà vu em laboratório. Como? Criando falsas memórias na mente das pessoas, mas não qualquer memória, e sim memórias que eles sabiam que nunca poderiam ter acontecido. Deixa eu te explicar por que esse experimento é absolutamente alucinante. Os pesquisadores apresentavam aos participantes uma lista de palavras relacionadas, como cama, travesseiro, noite, sonho, mas deixavam de propósito uma palavra óbvia, como dormir. Mais tarde, quando perguntavam se os participantes tinham ouvido a palavra dormir, muitos juravam que sim, mesmo que nunca tivessem ouvido. E aqui vem a reviravolta. Quando os pesquisadores revelavam que a palavra nunca foi dita,
os participantes experimentavam déjà vu. Pensa nisso por um segundo. Esses cientistas basicamente capturaram o déjà vu no ato. Eles assistiram em tempo real, enquanto o cérebro das pessoas tentava resolver o conflito entre algo que parecia familiar e algo que eles sabiam que não poderia ter acontecido. Mas essa nem é a parte mais estranha. Estudos mostraram que pessoas com ansiedade têm déjà vu com muito mais frequência do que outras. É como se seus cérebros estivessem constantemente verificando e revisando memórias, às vezes gerando falsos positivos. Agora, deixa eu te contar sobre um dos casos mais fascinantes que já ouvi. Havia um estudante de neurociência, vamos chamá-lo de Alex, que sofria do que os cientistas chamam de déjà vu persistente. A maioria de nós experimenta déjà vu por alguns segundos, talvez um minuto no máximo, mas Alex, ele viveu em um estado constante de déjà vu por 8 meses seguidos. Imagine isso por um segundo, cada momento de cada dia parecendo que já foi vivido antes. Alex acordava sentindo que sabia exatamente o que iria acontecer naquele dia. Ele ligava a TV e tinha a sensação de que já tinha assistido a todos os programas. Ele até parou de ver as notícias porque estava convencido de que já tinha visto tudo antes.